Vocês estão escutando O Defunto e o Coveiro, do sambista Chocolate. Logo mais daremos início ao programa 20 Minutos Nacional dessa segunda-feira. Como os liberais arruinaram a economia brasileira. Aguarde, ajude a formar nossa audiência. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: como os liberais arruinaram a economia brasileira. Esse é um tema de extrema importância para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. Nos últimos anos, desde 2015, tem prevalecido na economia brasileira o pensamento liberal. O pensamento liberal é uma escola com muitos ramos, mas ela tem elementos em comum que nos ajudam a compreender como é que esta corrente de pensamento, encarnada por economistas, banqueiros, articulistas nos meios de comunicação, trouxe a jangada da economia brasileira para o meio do naufrágio, ao invés de nos socorrer das tormentas econômicas. O pensamento liberal vinha dominando o cenário da economia brasileira desde os anos 90. As chamadas medidas neoliberais bebiam nessa fonte. Quais são os elementos principais do pensamento liberal? Eu vou aqui fazer um breve resumo para que nós possamos compreender o que aconteceu em seguida. Primeiro elemento importante: os liberais não enxergam o desenvolvimento como produto da expansão do mercado interno, da capacidade de consumo dos trabalhadores e das famílias. Ao contrário, imaginam e defendem que nos países da periferia do sistema capitalista, o desenvolvimento só pode ocorrer se a prioridade for a atração de capitais e não a expansão do consumo e do mercado interno. E para atrair esses capitais, é necessário um pacote de medidas que reduza ao máximo possível o custo de produção no Brasil, que torne o Brasil muito atrativo para esses capitais, para que o Brasil possa disputar esses capitais com outras nações da periferia do capitalismo. Portanto, o Brasil, para poder disputar esses capitais, teria que rebaixar salários, reduzir direitos, reduzir serviços públicos para poder baixar os impostos dos mais ricos, cortar programas sociais, cortar investimentos públicos, para que o Estado possa garantir a solvência dos recursos que eventualmente vierem para o Brasil, garantir que o Estado possa pagar por esses recursos, desregulamentar a economia, enfim, adotar um conjunto de medidas que tornem o Brasil mais atrativo para esses capitais, reduzir o custo de produção, tornar o Brasil mais atrativo e também oferecer novos negócios aos capitais que se deseja atrair, através de privatizações que sejam encantadoras para o capital financeiro local e internacional. Essa é a grande lógica, portanto, do pensamento liberal. Para o pensamento liberal, não importa o crescimento da economia, não importa a geração de emprego, não importa o combate à desigualdade de renda e riqueza, não importa o atendimento das reivindicações, das aspirações sociais com educação, saúde. O que importa para o pensamento liberal é tornar a economia um jaguar, ou seja, tornar a economia absolutamente atraente para o capital financeiro. Como consequência dessa atração para o capital financeiro é que se poderiam obter outros benefícios, como o próprio crescimento da economia e do emprego, como o próprio fortalecimento das finanças públicas, para que aí então se pudesse adotar programas que beneficiassem a população,
programas que viessem a robustecer os serviços públicos de saúde, de educação e assim por diante. O pensamento liberal volta àquela velha máxima de que primeiro é preciso fazer o bolo crescer, para então, se der, distribuir. E para fazer o bolo crescer, tem que se adotar medidas amargas, medidas que tornem o Brasil barato e lucrativo para esses capitais, ainda que isso signifique arrebentar com as já difíceis condições de vida e renda do povo brasileiro. Este pensamento, que eu aqui busquei dar uma síntese, dominou o cenário nos anos 90. Durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, esse pensamento comandou o país. E por comandar o país, esse pensamento levou às privatizações, levou ao desinvestimento público, levou às desregulamentações, levou à desnacionalização da economia. No momento inicial, essas medidas pareciam dar certo. Foi aquele período do Plano Real, onde cai a inflação, há uma equiparação cambial, há uma ilusão de que o Brasil havia entrado num rumo de crescimento econômico sustentável. Isso duraria alguns anos, mas rapidamente se revelaria uma ilusão. O pensamento liberal era capaz de conduzir o país apenas a voos de galinha, ciclos curtos de crescimento econômico, para logo em seguida a economia ficar de joelhos pela debilidade do mercado interno. Como a lógica do pensamento liberal é reduzir o investimento público, cortar salários, reduzir direitos, reduzir ou não implementar programas de distribuição de renda e riqueza, que o pensamento liberal vê apenas como uma consequência longínqua das medidas pró-capital financeiro, como essa é a lógica do pensamento liberal, depois do momento inicial, onde os capitais chegam atraídos por essas vantagens, por essas ofertas oferecidas, depois de um momento, portanto, de euforia em função dessas medidas, em seguida a economia volta a se enfraquecer porque não tem mercado interno. Quando Lula foi eleito presidente da República em 2002 e toma posse em 2003, ele começa o governo abraçado ao pensamento liberal. Palocci e Meirelles representavam uma certa continuidade do pensamento liberal no governo. Mas, ao mesmo tempo, o governo Lula vai impulsionando uma lenta transição rumo a um outro modelo. Transição que pode ser criticada por sua eventual falta de velocidade ou profundidade, mas transição essa que, especialmente no segundo mandato do presidente Lula, entre 2007 e 2010, foi marcada pela substituição do modelo dinâmico, ou seja, do dínamo da economia, da atração de capitais para o fortalecimento do mercado interno. Pouco a pouco, o governo Lula vai mudando o modelo econômico, mudando com a lógica de que o prioritário era desenvolver o mercado interno de massas e não atrair capitais a qualquer custo. Nesta lógica, o governo Lula estabeleceu uma política de crescimento real do salário mínimo nunca antes vista. Estabeleceu programas de distribuição de renda e riqueza, direta ou indireta, Bolsa Família, programas de inserção educacional, programas como Luz para Todo, programas habitacionais, que efetivamente aumentavam o investimento do Estado, aumentavam muito o investimento do Estado, ao mesmo tempo em que expandiam a parte da renda das famílias que podia ser dedicada ao consumo, uma vez que o Estado ia suprindo, embora lentamente, determinadas necessidades da população que antes apenas os mais ricos tinham como pagar, e os mais pobres, quando conseguiam pagar, o faziam com tal sacrifício que não havia recursos para comprar mercadorias e serviços que impulsionassem a economia. Esses programas distributivistas adotados pelo governo Lula, o Bolsa Família é o mais conhecido, mas o crédito consignado é outro de muita importância, programas
como o Pronaf, de apoio à agricultura familiar, e vários outros, foram, ao mesmo tempo que distribuíam renda, impulsionava a criação do mercado interno de massas, invertendo a equação do pensamento liberal, vendo a distribuição de renda e riqueza não como uma consequência de medidas econômicas pró-capital, mas como a base de um modelo econômico que tivesse como centro, repito, a criação de um mercado interno de massas. O governo Lula foi fortalecendo o Estado, foi fortalecendo esses programas distributivos, foi avançando no sentido de um mercado interno de massas, e o grande momento de transição para esse modelo, que abria para o país uma outra perspectiva de desenvolvimento, certamente foi a descoberta do pré-sal e a adoção do regime de partilha, ou seja, um regime pelo qual o Estado controlaria de uma maneira hegemônica os frutos da exploração e da comercialização daquele petróleo, para poder gerar um fundo público que ampliasse tanto o investimento e a participação do Estado na economia, como o impulsionamento de serviços públicos, como de educação e saúde. Os investimentos em saúde e educação, além de melhorar a qualidade de vida do povo e aumentar a capacidade do povo brasileiro em ter ferramentas para empregos melhores, os investimentos em educação e saúde também permitem reduzir os custos das famílias, que deixam de gastar com esses serviços e sobra dinheiro para poder gastar em aquisição de outras mercadorias e serviços. Portanto, o governo Lula marcou-se por uma transição lenta, mas segura, em relação a um outro modelo de desenvolvimento baseado na expansão do mercado interno de massas. Embora tenha convivido, especialmente no primeiro mandato, com um legado do pensamento liberal encarnado por Palocci e Meirelles, o fato é que ao longo do tempo aquele modelo liberal foi sendo superado por um outro modelo de características desenvolvimentistas, repito, baseada na expansão do mercado interno de massas. No primeiro mandato de Dilma Rousseff, ela continuou por este rumo, o rumo da transição para um outro modelo de desenvolvimento. Chamou atenção nesta lógica o embate que a presidenta Dilma Rousseff fez contra os bancos em torno da redução da taxa de juros. A redução da taxa de juros significaria menos lucros para os banqueiros, maior receita para o Estado, menos ganhos para o capital financeiro, maior possibilidade de créditos para a expansão do setor produtivo e para o consumo. No primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, essa foi uma marca importante, embora essa batalha não tenha sido vitoriosa, era uma demonstração de que o governo desejava continuar marchando no rumo dessa lógica desenvolvimentista, dessa transição para um modelo baseado no mercado interno de massas que afastava o governo Dilma do pensamento liberal. Reeleita em 2014, numa situação internacional já bastante desfavorável, não apenas por conta da primeira onda da crise mundial de 2008, mas já da segunda onda em 2014, quando caem abruptamente os preços das commodities, das riquezas minerais e dos produtos agrícolas que o Brasil exporta. Neste contexto, cercado politicamente por seus inimigos, especialmente pela oposição capitaneada pelo PSDB de Aécio Neves, que não aceita o resultado eleitoral de 2014, colocada diante de uma situação já de um cenário, uma situação já marcada pelo golpismo, com a direita utilizando-se dos meios de comunicação para criminalizar o PT através da Lava Jato, para mobilizar a classe média na lógica de derrubar o governo Dilma. Nessas condições, já no fim de 2014, a presidente Dilma Rousseff faz um giro e começam as concessões ao pensamento liberal. Um giro oposto àquela transição que vinha lentamente em curso desde o primeiro mandato
do presidente Lula. A presidente Dilma faz essas concessões ao pensamento liberal, nomeando Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. Imaginava então a presidenta Dilma Rousseff em conter a ofensiva da direita e a ofensiva da burguesia contra o seu governo com essas concessões. Essa decisão se revelou profundamente equivocada. Não apenas a burguesia e a direita não foram contidas por essas concessões ao pensamento liberal, pela política defendida por Joaquim Levy, que era uma política de ajuste fiscal, de corte dos custos de produção, de corte de programas sociais, de corte dos investimentos públicos. Não apenas a burguesia e a direita não foram contidas por essas concessões, como o campo popular se sentiu desanimado, dividido, frustrado, porque a lógica da disputa eleitoral tinha sido no sentido oposto, no sentido de expandir o mercado interno, de expandir direitos, de expandir conquistas, de expandir o papel do Estado na economia, enterrando progressivamente os interesses hegemônicos do capital financeiro em nosso país. O governo Dilma deu um cavalo de pau, frustrou seu eleitorado sem conseguir conter a direita e a burguesia. O resultado acabou sendo o do enfraquecimento do governo, do PT e da esquerda para conter o golpe que finalmente seria vitorioso em maio de 2016. Desde Joaquim Levy até hoje, Joaquim Levy, Henrique Meirelles, Paulo Guedes, nós tivemos no Brasil, estamos tendo no Brasil, 5 anos de domínio do pensamento liberal. E esse pensamento liberal não trouxe outra coisa que não ruínas para o país. O Brasil teve 3 anos de recessão profunda, 2015, 2016, 2017. O crescimento em 2018 foi pífio, assim como será pífio, não superior a 1 a 1,5% de crescimento do PIB, a dinâmica da economia em 2019. O pensamento liberal, ele oferece grandes negócios para o capital financeiro. Grandes negócios e segurança. Quais são os grandes negócios? As privatizações são um grande negócio. A reforma trabalhista, permitindo a contratação precarizada de trabalhadores e, portanto, reduzindo custos salariais, é outro grande negócio. A redução dos salários com o fim da política de valorização do salário mínimo é outro grande negócio. Além de oferecer grandes negócios com privatizações, desregulamentações, cortes de salários, oferece também segurança ao capital financeiro. Oferece segurança ao capital financeiro, reduzindo o investimento público, reduzindo os programas sociais e demonstrando que o Estado está adotando medidas para conter a expansão orçamentária e garantir o pagamento dos títulos da dívida interna e, além do pagamento dos títulos da dívida interna, garantindo que o Estado terá condições de solvência cambial plena para trocar, no momento em que o capital que aqui se investe resolver remeter lucros. O Estado terá condições plenas de honrar o câmbio desses lucros, ou seja, a reconversão de reais em dólares ou em euros dos capitais aqui investidos. Nessa lógica de oferecer segurança ao capital financeiro, estão medidas adotadas por Temer e que agora são defendidas pelo governo Bolsonaro. Por exemplo, a reforma da Previdência é uma delas. A outra, a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um limite para a expansão dos gastos sociais, determinando que os gastos como aqueles realizados com saúde, educação e outros setores só podem crescer pela inflação do ano anterior, não podem ter crescimento real, de tal maneira que apenas os juros, aquilo que o Estado paga pelo serviço da dívida, é que pode crescer. Não se pode mais expandir os programas sociais para além da inflação, deixando livre o capital financeiro e contidos, constrangidos a expansão de recursos para os serviços públicos e para os programas sociais que tanto interessam ao povo brasileiro.
O pensamento liberal não faz outra coisa que não reduzir custos de produção para tornar o país atrativo aos capitais estrangeiros e internos, aos capitais rentistas, aos capitais financeiros. O governo Temer adotou uma política continuada por Bolsonaro de entrega do pré-sal, de leilão para as empresas privadas das riquezas do pré-sal, tirando a Petrobras do papel dirigente que ela deveria ter na lógica do regime de partilha adotado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os governos Temer e Bolsonaro, que do ponto de vista da economia, um é continuidade do outro, construíram um conjunto de medidas que fazem a festa do grande capital financeiro. Aumentou os lucros dos bancos, aumentou os lucros das grandes corporações, aumentou os lucros e as possibilidades de negócios das empresas multinacionais no Brasil, especialmente aquelas que operam na cadeia do petróleo e do gás. A Petrobras foi enxugada, foi reduzida, perdeu a relevância que tinha há 5 ou 10 anos atrás. Todas essas medidas beneficiaram o capital financeiro. E as medidas que Paulo Guedes continua a propor seguem beneficiando o capital financeiro. E essas medidas, por outro lado, restringem o mercado interno. Embora atraia capitais, embora seja convidativa para esse fluxo de capitais, embora os negócios cresçam e os lucros também, esta lógica do pensamento liberal restringe o mercado interno. E ao restringir o mercado interno, não permite que a economia brasileira saia de taxas baixíssimas de crescimento econômico para outras que pudessem gerar prosperidade e bons empregos para a maioria dos brasileiros. Numa situação como a atual, em que 30% da capacidade das empresas é ociosa, numa situação como a atual, onde o desemprego já atinge praticamente 15 milhões de pessoas, entre os mais jovens, aqueles que têm abaixo de 25 anos, o desemprego já chega a praticamente 35% da mão de obra em condições de trabalhar. Numa situação tão dramática, já depois de tantos anos de recessão ou de economia fraca, o fundamental para poder tirar o país dessa situação seria inverter essa equação, ou seja, uma política econômica que voltasse a estar baseada na expansão do mercado interno. E como é que se expande o mercado interno? Com aumento de salário, com aumento dos gastos públicos, com aumento dos investimentos estatais, com a expansão do crédito, com um conjunto de medidas que permitem às pessoas e às famílias e às empresas comprarem mais mercadorias e serviços, estimulando a cadeia comercial, que estimula a cadeia industrial e a cadeia agrícola, que gera mais empregos e que estimula o crescimento da economia, estabelecendo um ciclo virtuoso baseado na distribuição de renda e riqueza como elemento estruturante de um mercado interno de massas. O pensamento liberal faz exatamente o oposto. O pensamento liberal quer liberar os ricos de mais impostos, quer garantir que os recursos do orçamento fiquem com os mais ricos, querem cortar, como já estão cortando, os programas sociais, querem, enfim, facilitar a vida dos grandes grupos econômicos, imaginando que, ao se facilitar a vida dos grandes grupos econômicos, isso permita um ciclo de desenvolvimento. Os fatos estão mostrando que essas ideias do pensamento liberal são um grande fracasso. A economia brasileira não cresce. E quanto mais tempo continuar essa política liberal que encarna o governo Bolsonaro, mas também o pensamento da direita tradicional, da direita que deu o golpe contra a presidente Dilma e que manteve o governo usurpador de Michel Temer, esse pensamento liberal que unifica a burguesia brasileira, que unifica a direita e a extrema-direita, esse pensamento liberal é um câncer para o país. Esse pensamento liberal que representa os interesses do capital financeiro
e dos setores hegemônicos da burguesia brasileira, esse pensamento liberal condena o país ao atraso, à pobreza, à concentração de renda, à dilapidação do meio ambiente, ao desrespeito dos interesses, dos direitos ancestrais dos negros e dos índios no país. Esse pensamento liberal é uma faca no peito do povo brasileiro, como provam não argumentos, mas os números, o crescimento pífio da economia, o retorno de milhões à miséria e à pobreza com uma rapidez inédita, o retorno dos pedintes nas ruas, o retorno de uma situação de desespero no povo brasileiro, a queda drástica do consumo interno. O pensamento liberal é uma chaga, uma doença que tem que ser extirpada. Tem que ser extirpada exatamente porque ele serve ao capital financeiro e não serve ao desenvolvimento do país. Exatamente porque o pensamento liberal entrega o país, liquida a soberania nacional, entrega nossas riquezas aos grandes estados capitalistas, ao invés de transformar essas riquezas nacionais num impulso para que o Estado possa expandir seus programas, expandir seus investimentos, gerando mais riqueza e maior distribuição de renda e riqueza. A história prova que o pensamento liberal é um grande fracasso. Só interessa aos grandes ricos, só interessa às grandes corporações, só interessa a 1% do topo da pirâmide e leva ao desespero e a crise o povo brasileiro, leva à pobreza e à miséria, leva à concentração de renda e riqueza. Encerro por aqui minha exposição de hoje. Antes de terminarmos o programa, 2 recados importantes. O primeiro deles, sugiro a vocês que façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Essa plataforma é muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço a vocês, encarecidamente, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos sustentar e desenvolver um jornalismo independente de qualidade, para que nós possamos travar a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é muito simples e rápido fazê-lo, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Queria agradecer a audiência de todos os que nos acompanharam nessa segunda-feira. Quem gostou desse programa, por favor, o compartilhe, ajude a difundi-lo. E nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira com o programa 20 Minutos Internacional. Até lá e um grande abraço.